Tudo bem, turma boa? Como é que vocês estão? Vamos lá, galera? Mais uma aula de matemática, ok? Gente, antes de eu começar a aula, eu só gostaria de deixar aqui uma explicação, tá? Que eu considero que é necessário dar aqui alguma justificativa para os inscritos no canal Matemática Sem Medo, Matemática Sem Frustração, tudo bem? É o seguinte, galera, eu sei que está faltando eu postar com mais frequência os vídeos das aulas que eu propus a fazer, tá? E mostrar pelo canal, tudo bem? Mas é porque, gente, eu estou na verdade, sem tempo mesmo, tá? Estou com uma certa dificuldade de realizar, de fazer os vídeos e postar nesse canal, tá? Porque eu já gravo outras aulas, gente, para um outro canal que é privado, ok? São as aulas que eu faço para a escola, tá? As escolas que eu trabalho, tudo bem? E por conta disso eu estou sem tempo, galera. Não adianta eu fazer o vídeo para vocês nesse canal de qualquer maneira, tudo bem? Mas eu prometo que assim quando for possível, talvez quando esse período aí de crise passar, esse período dessa pandemia passar, eu vou poder com mais frequência, no mínimo com um vídeo por semana, tá? De colocar para vocês, certo? Eu vou, se Deus quiser, ok? Eu vou conseguir cumprir com essa promessa, tudo bem? Então nós vamos lá, gente, ó. O tema que eu vou fazer com vocês, gente, é um tema, como eu posso dizer, a pedido, tá? Devido a uma necessidade de umas turmas, nós vamos falar hoje sobre fração, tudo bem? Vamos ver aí, até o final do vídeo, o quanto eu posso falar, explicar e mostrar para vocês alguns conceitos, algumas aplicações, algumas definições e, claro, alguns exemplos sobre fração, tudo bem? Então nós vamos começar, ok? De forma bem prática, galera, de forma bem simples. Vamos falar aqui um pouquinho sobre fração. Deixa eu dar aqui uma pequena introdução. Esse termo fração, gente, ele foi inicialmente utilizado pelos egípcios, tá? Devido à necessidade que eles tinham, gente, de todo ano, tá? Todo ano, gente, o antigo Egito, tá? As pessoas tinham uma necessidade de dividir as terras da nascente, das terras que rodeavam o antigo Rio Nilo, tá? Porque eles necessitavam todo ano fazer essas divisões? Por causa da inundação, galera, que a enchente do rio, tá? Provocava ao seu redor. Todo ano, quando acontecia a enchente, todo ano quando tinha enchente, as marcações, essas terras, na verdade, eram inundadas e claro, desfaziam o trabalho que eles tinham de marcações, tudo bem? E, obviamente, a quantidade de terras que as pessoas daquela época recebiam era diferente, não era igualmente, tá? A quantidade de terras, o tamanho da terra que cada pessoa, ou por exemplo, ou pelo menos cada família recebia, tá? O tamanho era diferente, era de acordo com as suas condições. Uma família que tinha condições de tomar conta de um lote maior, aquela família recebia um lote maior. Famílias que não tinham condições, que tinham condições só de receber um lote menor, ela recebia aquele determinado lote de terra para cultivar e assim pagar também o imposto do imposto sobre a exigência, tá? do governante na época, do faraó. Tudo bem? Então o termo fração, gente, começou daí, começou a ser utilizado aí.
pela necessidade dessa divisão, ok? Diferente, uma divisão que não era feita de forma igual. Tudo bem? Ok? Certo? O termo fração começou a ser usado inicialmente pelos egípcios, tá? pelo povo egito antigo. Tudo bem? Começou daí, certo? De acordo com as posses, de acordo com a produção que cada família tinha condições de realizar, eles recebiam um determinado lote. E essa necessidade de dividir os lotes, dessas terras, essa necessidade de dividir de forma diferente, se introduziu, eles começaram a se utilizar desse conhecimento dos números, ok, em forma de fração. Tudo bem? Já que fração, galera, a ideia principal de fração nada mais é que divisão. Tudo bem? Então vamos começar. A partir desse momento, vamos começar a definição de fração. Galera, nós podemos falar muita coisa sobre fração, tá? Eu não vou aqui de imediato dar todos os significados ou vários significados de fração de uma vez. Eu vou fazer isso ao longo do vídeo, vou mostrar algumas questões, ok? Porque tem questão que exige um determinado significado, uma determinada aplicação de frações, tá? Já outros problemas, já outras questões exigem outra aplicação, outro significado, outro contexto, tudo bem? E não tem como eu apresentar todos eles de uma vez, porque senão vai ficar confuso, tudo bem? Deixa eu dar uma ideia rápida aqui. Por exemplo, tem questões que pedem só para a gente escrever a fração. Vamos ver, por exemplo, rapidez, um exemplo de a gente só escrever uma fração. Imagine a questão, uma turma tem 36 alunos, 10 são meninas e 26 são meninos. Aí a questão quer saber que fração o número de meninas representa em relação ao total da turma. Aí está pedindo só para você escrever uma fração, fazer uma comparação entre o número de meninas, olha, vai ficar lá em cima, e o número total de alunos. Então, nesse caso, ele está apenas pedindo, esse problema está apenas pedindo para você escrever a fração. Tá? Um número, o que é uma fração? É simplesmente uma simples expressão formada por um número, chamado de numerador, sobre, aí tem um tracinho, sobre um número chamado de denominador. Então, a fração, a expressão da fração é constituída apenas por dois elementos. Numerador, que eu vou aqui chamar de A, sobre um denominador. Lembre, o A e o B são dois números quaisquer, tá? O que fica em cima é chamado de numerador. O que fica embaixo é chamado de denominador. Tudo bem? Então, a fração, os elementos de uma fração são esses: numerador e o de baixo, denominador. Ok? Agora, para uma fração, preste bem atenção, aqui é os elementos de uma fração. Você pode até colocar como um título aí, se você quiser organizar as ideias, escrever, colocar as observações, tá? É apenas a estrutura. Quais são os elementos formadores de uma fração? O numerador, que é o que fica em cima, e o de baixo é o denominador. Agora, tem uma exigência, tá, gente? Para uma fração existir, ela tem uma exigência a cumprir.
Que exigência é essa? Embaixo jamais pode receber um valor zero, tá? Embaixo não pode ter um número zero ou número zero. Não existe fração em que o denominador é zero, tá? Porque a aparição do zero, a existência do zero embaixo, fere essa exigência. Não existe na matemática uma divisão, tá, por zero. A gente não divide nada, nenhuma coisa a gente consegue dividir por zero. Aí é outro momento, eu posso a gente explicar isso, tá? Porque agora o foco é fração. Então eu quero que você entenda isso. Para uma fração existir, embaixo não pode aparecer zero. Isso é uma condição, tá? Que agora, gente, não dá para eu explicar, porque senão vai tornar o vídeo muito longo. Tudo bem? Então, nesse momento, nós vamos ficar com os elementos de uma fração, do que a fração é feita, ela é formada, do que ela é constituída, ok? Desses dois elementos, e mais algumas coisas que nós vamos ver aqui ao longo do vídeo, ok? Então, pronto, ó. Fechamos um primeiro ponto. A fração é formada pelos dois elementos. Ok. O que mais? Agora vamos com relação ao significado. O que é uma fração, galera? Uma fração, gente, é apenas uma divisão. Tá? É uma divisão. Mas, vamos lá. O que eu vou falar aqui, tome muito cuidado, que você pode achar que é até uma contradição no que eu vou falar, tá? A fração, ou qualquer fração, na verdade, o normal é que ela represente divisões quebradas. Aquelas divisões que o resto não é zero, tá? Tudo bem? Então, a ideia principal é que a fração, ou pelo menos o conceito, tá? É que a fração represente aquelas divisões que o resultado dê quebrado, tudo bem? Ah, e você pode perguntar, mas tem frações que o resultado, por exemplo, 8 sobre 2, está aqui uma fração, professor, essa fração ela representa, não dá um número quebrado, dá exato, dá um número inteiro, mas é porque aqui, preste atenção no que eu vou falar, que aqui é mais uma opinião minha, tudo bem? Uma opinião baseada em estudo também, tá? Não é uma opinião simplesmente dada não. Vamos lá, ó. 8 sobre 2, se lê uma fração assim, você pode ler a fração apenas desse jeito, se você quiser, tá? Ó, 8 sobre 2. Você pode ler a fração apenas dessa forma. Existem outras maneiras de ler, tá? Mas você pode ficar só com essa forma. 8 sobre 2, ou qualquer outro número sobre outro, tudo bem? Mas, vamos lá, olha só, essa fração deu o resultado inteiro. Professor, você disse que fração representa divisões quebradas. Sim, tá? É porque nesse caso aqui, não é uma fração, e eu vou dizer já por quê. Calma aí. Eu vou dizer já por quê. Ó. Essa fração, na verdade, não é uma fração. É apenas uma divisão. Professor, agora eu não entendi foi nada. Você pode dizer isso. Galera, o significado da palavra fração quer dizer algo quebrado. Tá? É por isso que eu estou dizendo que essa expressão aqui, ela é uma divisão. Tudo bem? A ideia de fração é algo quebrado, ou seja, uma divisão que o resultado dá quebrado, ok? Pense nisso. Eu estou falando por causa do significado da palavra fração, ok? O significado da palavra fração quer dizer algo que deu quebrado, uma divisão que deu quebrada. Então, a ideia de fração
é as divisões que dão quebradas, que dão resto diferente de zero. Quando surge uma fração desse tipo, é porque ela é chamada, gente, quando a gente estuda as classificações de frações, tem uma classificação chamada de fração aparente. O que é uma fração aparente? Ela apenas aparenta ser uma fração. Ela apenas aparenta ser uma expressão que dá resultado quebrado, tá? Ela apenas aparenta que dá que mostra, apenas aparenta ser uma divisão que dá quebrado. Tudo bem? Mas ela não dá quebrado. Então aqui, ó, já estou adiantando um pouco, né? Aqui é uma classificação de uma fração aparente. Lembre, a ideia de fração, o significado da palavra fração quer dizer uma divisão que deu quebrada. Então, aquela fração que não dá quebrado é chamada de aparente. Ok? Ou seja, aquela divisão que dá inteira, ela é apenas chamada de aparente. Certo? Tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu só recapitular o que eu acabei de falar aqui. Então, quer dizer que o significado de fração é quebrada. Exatamente. O significado da palavra fração é qualquer divisão que dá quebrada. Lembra disso? Ok? Fração é qualquer divisão que dá quebrada. Lembra disso? O usual, o ideal, a tendência normal, a tendência comum é que toda fração dê resultado quebrado por causa do significado do nome. O nome fração, tá? Quer dizer quebrado. Então, a fração que não der quebrada, ela é apenas uma divisão. Ok? Mas vamos a outras coisas. Agora eu quero ver alguns problemas, galera, com vocês. Tá? Quero ver aqui algumas questões envolvendo fração. Como eu disse a vocês, existem muitas aplicações sobre frações. Na verdade, gente, o estudo de frações não era para ser difícil. Tá? Eu quero ver com vocês, é óbvio que eu não posso ler aqui a questão, tá, gente? Eu não posso escrever aqui a questão. Tudo bem? Eu vou apenas dar o contexto da questão para você entender, tá? Eu vou dar apenas o contexto. Eu não vou escrever aqui, senão vai levar muito tempo, tá? Mas eu vou ler o contexto da questão. O que a questão está querendo? O que ela mostra? E, obviamente, tá? O que ela está pedindo, o que ela está falando, quais as informações que ela dá. Tudo bem? Então, eu vou começar com uma questão aqui. E, claro, gente, ao longo da explicação, a gente vai vendo mais sobre fração, tá? Eu falei muitas coisas. Falei um pouco da história dela, falei os elementos que formam ela, falei o significado dela, ok? Vamos lá, olha só. Aqui está falando uma questão, gente, o contexto de uma questão é o seguinte. Uma menina, tá? Ela comprou 20 garrafas, preste atenção. Você não está lendo a questão, você não está vendo ela, mas se você ouvir aqui o contexto, você vai entender perfeitamente. O que é que acontece? Em uma questão aqui, um probleminha, diz o seguinte, ó, que uma menina comprou 20 garrafas. Comprou 20 garrafas de suco, certo? Tudo bem? Ela vai fazer um aniversário, ok? E vai comprou essas garrafas aqui de suco, para fazer suco, tá? Tudo bem? Ela não gosta de refrigerante, né? Talvez até melhor, aliás, é melhor, ok? E o que ela fez? O que foi que aconteceu aqui? Qual é o contexto? Ela está dizendo aqui que foi consumido, tá? Foram consumidos, presta atenção. Aqui ela comprou 20 garrafas de suco.
comprou essas 20 garrafas. E está dizendo no contexto da questão que foram consumidas, o total que foi consumido, calma, o que foi consumido dessas 20 garrafas, foram consumidos 4/5 dessa quantidade. E ele está querendo saber quantas garrafas foram consumidas. Aqui eu vou dar uma dica, gente, imprescindível, tá? Vamos ver novamente o contexto da questão. Essa menina que fez aniversário, ela comprou 20 garrafas de suco. E nesse aniversário foram consumidas essa quantidade, ó. Tá? Foi consumido 4/5, ou 4/5 dessa quantidade aqui. Então veja, como é que a gente pode responder? Ele está perguntando quantas garrafas foram consumidas. Então olhe para cá, eu quero que você, eu vou fazer desenhos, tá, gente? Às vezes com um desenho é bom a gente, ajuda a gente a interpretar, ajuda a gente a entender o que a questão está dizendo e, óbvio, fica mais fácil saber a resposta. Olha só, eu quero que você dê atenção sempre dê atenção para o denominador. Preste atenção, aqui é a dica, ó. Você olha, você coloca a sua atenção, uma atenção especial para o denominador. Por quê? Galera, o denominador diz em quantas partes, preste atenção, o denominador diz em quantas partes a quantidade foi dividida, tá? Sempre, porque os elementos de uma fração, galera, não são simplesmente números, não são apenas números, eles dizem alguma coisa, eles representam alguma coisa, tá? Ó, já tem mais uma dica sobre fração, tá? Eu disse que ao longo da aula eu ia indicando alguns significados e aplicações. Aqui é mais um. Lembre disso, o denominador diz em quantas partes algo foi dividido. Então aqui está dizendo que essa quantidade foi dividida em 5 partes. Então vamos representar essa quantidade aqui, ó. Preste atenção, eu vou fazer uma tirinha aqui. Olha para cá, tá? Olhe para cá. Aqui está dizendo que essa quantidade foi dividida em 5 partes. Então vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Está aqui, essa tirinha está representando essa quantidade, tudo bem? E ele está dizendo que dessa quantidade total foi consumida quantas partes? Olhe para cá, mais uma vez, o número de baixo diz em quantas partes algo foi dividido. Então, esses 20 aqui, o número 20, foi dividido em 5 partes. Tá? Então, dá para você descobrir quanto vale cada parte dessa daqui. Dá para você descobrir. Gente, mais uma vez, o 20 é o denominador que diz isso, tá? É o denominador que diz em quantas partes essa quantidade foi dividida. Então, se o 20 foi dividido em 5 partes, quanto é que é cada parte? Gente, 20 dividido por 5 dá 4. Olha só, cada parte, cada setor aqui, cada quadrinho representa 4. Tudo bem? Ok? Então veja só, o que significa a fração agora? E o de cima? E esse número de cima quer dizer o quê? Vamos lá? Então olha para cá. Se o número de baixo diz em quantas partes o total foi dividido, 5, quer dizer que o total foi dividido em 5 partes.
em 5 partes iguais. O 20 foi dividido em 5 partes iguais. E aqui a gente descobre quanto é que é cada parte. Ok. Agora o número de cima diz o seguinte. O de cima, preste atenção. O de cima diz quantas partes foram tomadas. Veja só. O de cima diz quantas partes foram tomadas. Gente, se nós temos 5 partes e o número está dizendo que 4 dessas partes foram tomadas, 4 dessas partes, ó. Então, essas que foram tomadas é que foram consumidas. Tudo bem? Ok? É claro, gente, que tem algumas maneiras de responder. Eu estou mostrando uma maneira, tá? Tudo bem? Tem outras maneiras, através da multiplicação e divisão, a gente pode encontrar essa resposta também, ok? Mas primeiro eu vou usar só uma maneira, tá? Tudo bem? Você pode representar o total numa figura, aí você olha para o de baixo. Opa, esse total foi dividido em 5 partes. E quanto é que é cada parte? Ora, pega o 20, que é o total, divide para esses 5. Veja que cada um ficou com 4. Aí você olha para o número de cima e vê que 4 dessas partes foram tomadas. 4 dessas partes foram tomadas. Galera, 4 dá 16. Isso quer dizer que 16 garrafas foram consumidas. Tudo bem? Então vamos ver a próxima, tá? Eu vou dar um pausezinho aqui para a gente ver a próxima questão. Vamos continuar. Olha só. Olhe agora, preste atenção no contexto da segunda questão aqui que eu estou olhando. Ó, mais uma vez, agora é outra menina, uma menina, novamente, ela está fazendo sanduíches, tá? Ela fez aqui, galera, uma quantidade, ó, está dizendo que ela fez para uma festa, ela já conseguiu fazer, ela já fez, presta atenção, ela já fez 16 sanduíches, tá? Ela fez essa quantidade, ela já fez essa quantidade de sanduíches. Ok. Aí a questão está dizendo que essa quantidade que ela já fez, ela precisa fazer mais. Mas essa quantidade que ela já fez corresponde a 1/4 do total que ela precisa fazer. Mais uma vez, ó. Ela precisa fazer um total aí, que a gente ainda não sabe, tá? Ela precisa fazer um total. Só que ela já fez essa quantidade, ela já fez essa parte. O que é que a questão está dizendo? Que esses 16 sanduíches correspondem a 1/4 do total. 1/4 do total. Então, se está dizendo que esse 16 corresponde a 1/4 do total, eu posso dizer que esses 16 é a mesma coisa que 1/4. E está dizendo corresponde, tá? Mas vamos aqui novamente. Esses 16, ela diz aqui, ó, corresponde a 1/4 do número de sanduíches que ela precisa fazer. A pergunta quer saber quantos sanduíches, galera, ela vai montar. Quantos sanduíches ela precisa fazer. Então vamos lá. Ela já fez 16. E esses 16 são só 1/4 do total. Olha só. Apenas 1/4. Então ela conseguiu fazer só 1/4 do total. Vamos ver aqui como é simples isso? Qual foi a dica que eu dei para vocês? Quando aparecer uma fração, o denominador, lembre o total que ela precisa fazer, o total de sanduíches, lembre, tá?
Tem que lembrar que o total, ela precisa fazer um número X, um total. Ok. Esse denominador está dizendo em quantas partes o total foi dividido. O total foi dividido em quantas partes? Olhe para o denominador. Então, cuidado, preste atenção, tá? O denominador está dizendo que o total de sanduíches, o total, vou representar mais uma vez por essa figurinha aqui, tá? O total está representando aqui, tá? Essa figura está representando o total, ok? E esse número aqui, o denominador, está dizendo que esse total foi dividido em 4 partes. Tá? Foi dividido em 4 partes esse total. E o que mais que ele está dizendo, gente? Olha, ele está dizendo que ela fez 1/4 apenas. E 1/4 do total é 16. Gente, se ela dividiu, se a quantidade foi dividida, a quantidade total foi dividida em 4 partes, isso quer dizer que cada uma aqui é 1/4. Ó, isso aqui é 1/4, isso aqui é 1/4, isso aqui é 1/4, isso aqui é 1/4. É ou não? Se uma coisa foi dividida em 4, cada uma é 1/4. Ok? Se aqui tivesse sido dividida em 5, cada um seria 1/5. Se tivesse dividida em 10, se aqui nesse caso aqui fosse um 10, 1/10. E assim vai. Mas a questão está dizendo que 1/4 desse aqui, ó, 1/4, essa fração é 16. Galera, todas as partes são iguais. Se nós descobrimos que uma parte dessa é 16, aqui também é 16, aqui também é 16 e aqui também é 16. Está aí, estão aqui todas as partes iguais do total. Então descobrimos, dá para descobrir agora o total como? Você tem aqui, ó, todas as partes. Quanto é que é o total? É só você ver, né? Ó, 16 vezes 4. Você vê que dá 64. Ela precisa fazer 64 sanduíches. Então, mais uma vez, deixa eu alertar. Aqui eu estou mostrando uma maneira, tá, que a gente pode fazer. Uma maneira. Mas, às vezes, uma determinada maneira, você precisa entender algumas coisas, como eu disse. Na verdade, esse conceito, todos precisam ter esse conceito, o significado do denominador e o significado do numerador. Todos precisam ter em mente esse significado, tá? Como eu disse mais uma vez, ó, o denominador está dizendo em quantas partes, um determinado número foi dividido. 1/4 quer dizer que aquela quantidade total foi dividida em 4 partes. Ok? E nesse contexto aqui, cada uma é 16. Porque ele está falando que o 16 corresponde a 1/4, a só 1/4, ok? Tudo bem? Espero que você tenha entendido. Vamos para a próxima, ok? Vejam só, tome cuidado nessa questão aqui agora, tá? Mas é praticamente o mesmo nível dessas duas anteriores que eu mostrei. Continue prestando atenção no denominador. O denominador diz alguma coisa. O denominador diz em quantas partes um número foi dividido, uma quantidade foi dividida. Aí represente essa divisão. Depois você vai descobrir o valor de cada parte e você vai ver a consequência. Vamos lá, ó. Aqui mais uma vez está dizendo o seguinte, ó, que é uma festa novamente, tá? Bom, frisaram muito bem a questão de festas aqui, né? De aniversário, que é mais um aniversário.
Olha só, está dizendo que uma menina, ela convidou para essa festa 20, aliás, ela convidou uma quantidade de pessoas, que a gente não sabe ainda. Mais uma vez, olha só, ela convidou um determinado número de pessoas, uma quantidade que a gente ainda não sabe. O que a questão diz? A questão diz que 20 desses convidados, mais uma vez, o número de convidados não é 20. O 20 aqui, galera, esse 20 é a quantidade de convidados que estudam com ela, que são colegas de sala dela. Tudo bem? Olha o contexto da questão. Uma menina convidou um número de pessoas. Desse número de pessoas que ela convidou, desse total de pessoas que ela convidou, 20 dos convidados, olha só, 20 dos convidados estudam com ela, são colegas delas de sala, ok? Aí o que é que ele diz mais? E que esses 20 correspondem, mais uma vez, olha, esses 20 correspondem a 5/6, a 5/6 do total. Tá? É isso mesmo, bem semelhante a outra questão. Vamos ver aqui o contexto novamente. Ela convidou X pessoas, não sei a quantidade, tá? Dessa quantidade, 20 pessoas são colegas delas de sala. E essas 20 pessoas correspondem a essa parte aqui dessa quantidade, tá? Esses 20 convidados que estudam com ela representam 5/6 do total. Então, mais uma vez, se a gente tivesse o total aqui, era só calcular 5/6 do total. Mas nós não temos o total. Mas aqui a questão me deu uma dica. A questão aqui me disse em quantas partes esse total foi dividido. Eu olho para onde? É o de cima que diz em quantas partes o total foi dividido? Não, gente, quem é que divide? É o de baixo. Então, o de baixo está me dizendo que o total, que eu não sei, não sei o total, lembra? Não sei quem é o total. Esse total foi dividido em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? O total foi dividido em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o que é que ele diz mais? Olha só. Mas antes de a gente ver aqui, mais uma vez, só mais um detalhezinho. Ó, galera, se o total foi dividido em 6 partes, cada uma delas é 1/6, tá? Cada uma é a fração 1/6. Cada uma é 1/6, ok? Bom, o que a questão está dizendo? Que esse 20 aqui corresponde a uma dessas, só a uma dessas. Então aqui é 20, ó. Tá? Vamos lá? Aqui é 20. Ele está dizendo, ó. Ah, não, espera, calma, preste atenção. Aqui não diz o seguinte, ó. 20 corresponde a 1/6. Não, não é isso. Esses 20 correspondem a 5 partes. Veja só, o contexto dessa questão já é um pouco diferente. Naquela questão anterior, cada uma, que era 4, né? Você viu?
cada uma representava aquele valor. Cada uma representava aquele valor que a gente tinha. Aqui não. Aqui está dizendo que 5 partes, ó, essas 5 partes equivalem a esse 20, tá? O que quer dizer isso? Que esse 20 foi dividido para essas 5 partes. Pegaram? Então vamos lá. Se 20, galera, se 20 correspondem a essas 5 partes, quanto é que é cada parte? Cada parte vai ser 4, não? Ó, 20 dividido por 5, veja. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esses 20 foi dividido para esses 5. Então, eu sei agora que cada parte aqui vale 4. Se todas essas partes são iguais, aqui também vale 4. Tudo bem? Vamos dar uma breve recapitulação aqui. A fração me diz que o total foi dividido em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E está dizendo que esse 20 é a soma dessas 5 partes. Tá? Essa soma, esses 20 representam essas 5 partes. Tudo bem? Então, esses 20 foi dividido não para as 6. Esse 20 foi dividido para essas 5. Dividindo 20 para 5, cada uma dessas é 4. E como essa é igual às outras, essa aqui também é 4. Então, o total está aqui, ó. Até aqui dá 20, mais essa, 24. Então, o total de convidados são 24 pessoas. Espere aí agora, tá? Aguarde mais uma. Vamos lá, tá, galera? Vamos mais uma aqui. Preste mais uma vez no contexto dessa questão agora, ó. Aqui está dizendo que um grupo de pessoas tem 224 pessoas. Óbvio, né? Veja só. Desse grupo de 224 pessoas, foi observado que 1 sobre 8 dessas 224 pessoas nasceram na região nordeste do Brasil. Vamos lá, mais uma vez. Desse grupo aqui, tá? Desse grupo de 224 pessoas, 1/8, 1 sobre 8, 1 sobre 8 dessas pessoas nasceram na região nordeste. Isso aí é a informação que ele está dando. Perceba a rica informação que ele está nos dando, que essa questão está nos dando. Ó, bom, está dando um número de pessoas, tá? Está dando um número total aqui de pessoas, e está dizendo que 1 sobre 8 delas, ou seja, essa parte aqui desse número, nasceram na região nordeste. Até agora só informação. Vamos ver agora o que é que ela está pedindo. Ela está pedindo para a gente fazer, galera, está querendo que a gente descubra quantas pessoas nasceram na região nordeste. Ela está pedindo para a gente descobrir quantas pessoas desse grupo nasceram na região nordeste. Tudo bem? Ok?
ele disse que foi 1 sobre 8 desse grupo. Então nós vamos fazer, gente, de forma bem prática, sem fazer desenho. Se você está cansado de fazer desenho, é só o seguinte, olha. O que significa 1 sobre 8 de uma quantidade? Eu vou falar mais um pouquinho aqui para você refletir, tá? Esse 8 aqui, galera, ele não representa só o número 8 friamente. Ah, é o número 8 e pronto. Não é só isso. Ele não apenas, ele não quis, a questão não quis apenas escrever o número 8. Tem um significado esse 8. Esse 8 está dizendo que o número total do grupo foi dividido em 8. Então eu quero que você perceba isso, tá? Eu quero que você perceba aí o feeling. Eu quero que você perceba aí o significado, a essência. O 8 está dizendo para você que esse grupo foi dividido em 8 partes. E o número de cima, o numerador, está representando algo que foi dividido. Eu quero que você perceba isso, tá? O número de cima pode também indicar isso. O número de cima pode indicar apenas isso. Algo foi dividido por 8. E nesse caso, quem é que foi dividido por 8? O 224. Mas, como eu gosto de fazer figurinha só para mostrar, eu vou pegar aqui essa figurinha, essa tirazinha está representando o 224. Ele foi dividido em 8 partes. Em 8 partes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ele quer 1/8. Cada uma dessas, eu fazendo aqui a figura, gente, também ajuda a gente a entender, ok? Algumas definições, alguns exemplos. Olha só, dividir por 8 é encontrar a fração 1 sobre 8, tá? Todas elas aqui equivalem, todas elas representam 1 sobre 8. Tudo bem? Se eu tivesse dividido por 10, cada uma seria 1 sobre 10. Se eu tivesse dividido por 20, se aqui tivesse 20 quadrinhos, cada um representava 1 sobre 20. Então, como é que a gente vai descobrir a quantidade de pessoas que nasceram na região Nordeste? É pegar o total e dividir por 8. Tá? E dividir por 8. Ele está dizendo, ó, tá? Que 1 sobre 8, ou seja, um quadrinho, só um quadrinho, é o número de pessoas desse grupo que nasceram na região Nordeste. Então você vai pegar 224 dividido por 8. Vamos fazer rapidinho. Vamos lá, rapidez, né? Uma simples divisão. Então, mais uma vez, gente, ó, mais uma coisa que você precisa saber. Para não ter muita dificuldade em fração, você precisa saber divisão. É imprescindível. Divisão e multiplicação. É imprescindível saber. Por isso que o estudo de fração também, depois de a gente praticar bastante as 4 operações. Vamos lá, ó. 22 vai dar 2, não é? Aqui dá 16. 16 aqui vai dar 6 de resto. Basta o 4, 64 por 8, dá 8. Tudo bem? Obviamente, nós usamos fração, não foi? Mas usamos a fração apenas para fazer a divisão, ok? E o resto aqui é 0. Então, galera, desse grupo, 28 nasceram na região Nordeste. Vamos mais uma, tá, galera? Vamos mais uma. Então, galera, ó,
Vamos lá, tá? O contexto aqui, mais uma vez, está falando de um aniversário, né, galera? Logo nesse momento em que está sendo feito aqui muito aniversário, né? Obviamente não pode, né? Claro que eu estou brincando, né, gente? Vamos lá, ó. O contexto é o seguinte. Aqui está dizendo que uma menina, ela adora água de coco. Daí ela resolveu encomendar um número de cocos aí. Ela resolveu encomendar uma quantidade. Mais uma vez, ó. A gente não sabe a quantidade de cocos que ela encomendou. A gente não sabe o total. Imagine aqui, o total eu vou representar por essa figura. A quantidade de cocos que a gente não sabe, representei por essa tirinha aí. Ok, vamos continuar lendo. Aí está dizendo, gente, que dessa quantidade que a gente não sabe ainda, foram consumidos 18 cocos. Presta atenção, o total não é 18. Aqui está indicando que 18 desse total foram consumidos. E ela disse mais que esse 18, galera, corresponde a 1/4. Nós não sabemos o total. O que é que nós sabemos? Que 1/4 do total, só 1/4 foi consumido. E ela está dizendo, a questão está dizendo, o valor que foi consumido. Olha, esse quarto que foi consumido é 18. Então vamos lá primeiro. Vamos lá, olha só. O que é que diz a fração? O que é que esse 4 diz? Mais uma vez, o denominador diz em quantas partes o total foi dividido. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. O total foi dividido em 4 partes. E aqui está dizendo, vamos lá. Se o total foi dividido em 4 partes, qual é a fração que cada uma representa? 1/4. Não é 1/4? 1/4, 1/4 e 1/4. Tudo bem? Só para ficar mais explicado, tá? Qual é a fração de cada parte? 1/4. Cada parte é 1/4. E ele está dizendo o valor de cada parte. Ele já está dando o valor de cada parte. 1/4 equivale a 18. Ele já está dando, olha. Então aqui é 18. Aqui também é 18, galera. Todas essas frações, todas essas partes são iguais. Então 18, 18 e 18. E obviamente ficou fácil agora para a gente descobrir o total. Olha uma simples multiplicaçãozinha. 4 vezes 18. 72. Então foram encomendados, olha só, ela encomendou 72 e só 18 foram consumidos, só 1/4 foram consumidos. Tudo bem? Se eu perguntasse essa questão aqui, se eu aproveitasse essa questão e fizesse essa pergunta, vou deixar para vocês agora, tá? Vou deixar para vocês, ou vocês aí dos inscritos no canal, respondam, pode responder, fica à vontade, tá? Não precisa ter vergonha. Eu vou fazer a pergunta. Se tivessem sido consumidos, se tivessem sido consumidos 3/4 do total, se tivesse sido consumido 3/4 do total, ó, aqui tem 1/4, mais 1/4, mais 1/4. Isso dá um total de 3/4. Então, olha só, numa simples questão dessa, eu já estou indicando como a gente soma 3 frações de mesmo denominador. Veja só,
conta é importante, olha. Aqui eu estou indicando como é que a gente soma 3 frações de mesmo denominador. Repete o denominador, repetimos o de baixo e somamos os numeradores. Calma que isso aí é a história mais para frente. Tudo bem? Então vamos lá, repetir a pergunta. Se tivesse sido consumidos 3/4 do total. Duas perguntas aí. Quantos cocos teriam sido consumidos e quantos cocos teriam sobrados? Então fica à vontade, tá? Eu quero que vocês respondam. Ou vocês que estão inscritos no canal podem responder, ou a turminha, tá, que vai ver esse vídeo também, ok? Respondam. E os dois, se quiserem, tá? Ou um ou outro, obviamente os dois eu quero que respondam. Vamos ver se dá tempo mais uma questão, tá? Espere aí. Olha só, para encerrar, tá? Para encerrar esse vídeo, ó, esse momento. Uma questão está falando, gente, sobre o orçamento de uma prefeitura para ser gasto na educação, tá? O orçamento, galera, é um valor que é destinado para uma determinada coisa, tá? Aquele dinheiro que é destinado para os gastos numa determinada área, no caso aqui para a educação, tudo bem? Envolvendo todos os gastos, tá? Relacionado à educação desse município, tá? Compra de material, pagamento de funcionários, não sei, tudo bem? Então aqui está dizendo que o orçamento é com esse valor aqui, ó, 4.500.000. Esse valor está destinado para o gasto na educação do município. Aqui está dizendo. Vamos continuar. Está dizendo que dessa quantidade, desse montante, presta muita atenção, aqui vai aparecer a fração. Dessa quantidade, 4/5 dessa quantidade aqui, vamos escrever bem aqui, ó, 4/5 vou apenas fazer de forma bem resumida, 4/5 desse valor é direcionado, tá? É voltado para o ensino fundamental, tá? Para o ensino fundamental, tudo bem? Essa quantia que é destinada para a educação, envolvendo toda a educação do município que aqui está falando prefeitura, tudo bem? Dessa quantidade, 4/5 é destinada para o ensino fundamental. O restante, provavelmente, para o ensino médio. Provavelmente. Tudo bem? Eu não sei. O senhor está falando isso. 4/5 é destinado para o ensino médio. Tudo bem? A pergunta quer saber qual é a verba para o ensino fundamental. Ou seja, ele está querendo saber quanto é que é 4/5 de 4.500.000. Galera, você pode usar o mesmo princípio do desenho. Você representa. Aqui nós já temos o total, tá? Nós já temos o total. Tudo bem? Nós já temos o total. Como é que você pode fazer? Tem duas maneiras de responder. Você pode fazer, ó, esse dia aqui, galera, preste atenção. Eu vou mostrar já de uma outra maneira essa. Se você preferir, você pode escolher. Aqui está querendo o seguinte, ó, 4/5 de 4.500.000. Mas se você quiser, eu posso mostrar também em forma de desenho. Vamos lá, ó. Esse dia está pedindo para você fazer o seguinte, esse dia aqui, ó, pegar 4/5, que é a fração, vezes
tá? 4 sobre 5 de 4.500.000 é pegar 4 sobre 5 vezes 4.500.000. Ah, professor, lembra que eu disse que é necessário saber multiplicação? Como é que eu faço essa multiplicação, professor? Gente, é simples, é simples. Você vai multiplicar, ó, esse 4, você multiplica o numerador vezes esse número todo, o resultado dessa multiplicação, você vai dividir por 5. Tem essa maneira também. Mas lembrando, não são todos os casos que tem que fazer isso. Não, não são todos os casos. Tá? Quando é que você faz isso? Quando ele está pedindo uma fração, uma parte de um total. As outras questões não pediram só isso, não pediram sempre isso. Estavam pedindo outras coisas também. Então não é toda questão que você responde desse jeito, não. Tem que tomar cuidado. Bom, vamos lá. 4 sobre 5 de 4 sobre 5 vezes isso. Galera, multiplicando aqui, por favor, ó, veja, esse 4, multiplicando pelo 0, pelo 0, pelo 0, 0, 0, vai dar todo mundo 0, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. É ou não? 4 vezes 0, 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 0, 0, 0, 0, 0. Tudo bem? 5 zeros, 5 zeros. Ok. Agora, 4 vezes 5. Cuidado, não vá confundir com o número de 0 aí não. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 4, 16. Vezes 2, 18. Multiplicou, professor. E agora? O numerador, o denominador, vem para cá. Denominador. E agora é realizar essa divisão, tá? Que número tem aqui em cima, galera? Eita, 18 milhões dividido por 5. É moleza. Tá, galera? Não vou dividir para não perder tempo. Vou deixar com vocês também. Vou deixar com vocês aí. Faça essa divisão. O resultado é a quantidade que foi destinada, a parte desse valor que foi destinada para o ensino fundamental. Tudo bem? Galerinha, eu vou ter que parar por aqui, vou ter que encerrar. Mais uma vez, tem mais coisas que eu posso falar sobre frações. Tem mais coisas, eu falei uma parte, tá? Uma parte. Mesmo que esse tema não é tema que você está estudando agora, tá? Mas aproveite. Se você já estudou esse tema, também estude. Lembre, aqui está só uma parte. Aqui está só a ponta do iceberg, tá? Só está a ponta do iceberg, tudo bem? Então, para responder um conteúdo de frações, um problema de frações, depende muito do que está sendo envolvido, depende do contexto. Tem outros tipos de questões que a gente responde de forma diferente, tá? É que eu esqueci. Como é que eu poderia fazer? Usando o desenho aqui, como eu fiz nas outras questões. Ó, o que é que diz esse denominador? O que é que diz esse denominador? Diz que essa quantidade foi dividida em 5 partes. Ó, você pode concluir aqui, você já pode encontrar a resposta, mas você pode fazer dessa mesma maneira. Pega essa quantidade aqui, represente. E essa quantidade foi dividida em 5 partes. Ô galera, pegue esse valor aqui, 4.500.000, e divida em 5. Já que tem, tá? É só dividir em 5. 4.500.000 dividido por 5. Deixa eu pegar aqui só o 45, ó. Tá?
45, gente, dividido por 5 dá 9. 45 dividido por 5 não dá 9? Vamos colocar aqui em cima. Tá? 45 dividido por 5 dá 9. Não é isso? Não é 9? Aí eu tenho, ó, 0, 0, 0, 0, 0 dividido por 5. Vai dar 0, 0, 0. Aí, tá? Por favor, aqui eu não posso detalhar como fazer a divisão, não. Por favor, porque o conteúdo aqui, o foco é fração. Certo? Olha só. 4.500.000 dividido por 5. 45 dividido por 5 dá 9. Aí eu tenho os 5 zeros para dividir por 9. Vai dar todos zeros. Então eu sei que cada parte é 900.000. Cada parte é 900.000. Cada um desses. E quantas partes eu tenho que saber? Quantas partes eu tenho que descobrir? 4. Eu preciso saber o valor de 4 partes dessa. 900.000, 900.000, 900.000, 900.000. Todas elas são iguais. Então eu preciso saber quanto é que dá essas 4 partes. Poxa vida, gente. Cada uma dessas é esse valor. Quanto é que vai dar as 4 juntas? 4 vezes esse número aqui, né? 4 vezes esse número aqui. Gente, dá 3.600.000, tá? 3.600.000, tá? Já até respondi, ó. Então, por favor, mais uma vez, eu estou dando só uma parte, a explicação de uma parte. Dependendo do contexto, existem outras maneiras de responder. Eu estou dando só uma maneira. Teria outras maneiras de responder. Eu tenho que começar por uma. Tudo bem? Ok? E, obviamente, num vídeo só, não dá para eu mostrar todas as formas. Existem mais. Mas eu escolhi essa maneira hoje para fazer para vocês. Tudo bem? Então, ó, mais uma vez, tchau. Um abração. Ok, gente? E tome cuidado, mais uma vez. Ainda é necessário a gente se precaver. Ainda é necessário. Tudo bem? Ok? Então, gente, mais uma vez, tchau. Um abração. Fique com Deus e até a próxima.